Acontece nos arquivos correntes e intermediários. Correntes e intermediários, porque quando você não chegou no intermediário, você vai avaliar. Ou você vai eliminar o documento, ou esse documento vai para a terceira fase, que é o arquivo permanente. É regida pela Lei 8.159 para o setor público, né? E vocês estão aqui, o professor concurseiro, está dando aula para concurso, então tem que ler essa lei, tá? Cara, a arquivologia tem uns pilares, cara, que não tem jeito de errar. Não tem jeito de errar, tá? Muito fácil. Essa lei, a lei de informações, tá? Vamos lá. Então, quem que define os prazos? Rotina, tabela de temporalidade. Esses prazos normalmente são legais, não é isso? Professor, e quando não tem na lei, é ausente a definição? E aí? E aí se forma uma comissão, cara. Na ausência de legislação que disponha sobre prazos de guarda de documentos, estes devem ser definidos com base nas necessidades administrativas do órgão ou da empresa privada. Claro! Na ausência da lei, você vai ter que definir um prazo de guarda, né? Professor, qual um dos principais elementos aqui da gestão de documentos, cara? São a definição dos prazos. Professor, gestão de documentos, o senhor é administrador só. Você falou que envolve todos os processos inerentes ali às atividades do processo. Então é o seguinte, você tem que fazer o quê? Um diagnóstico. Tem alguns concursos que cobram disso. Tá? No diagnóstico, nós temos as fases. O diagnóstico produz informações sobre. Essas informações serão insumos para você elaborar um plano de gestão de documentos. As instalações físicas, como é que está lá? Está apropriada? Não tem? Não tem espaço. Condições ambientais, pega muito sol, é úmido, é seco, é apropriado, não é? Condições de armazenamento. Não, eu tenho espaço para armazenar. Estado de conservação do documento. O documento precisa de reparos, não precisa de reparos. Espaço físico ocupado, principalmente isso aqui lá nos arquivos centrais. Rapaz, eu já fiz parte de comissão de arquivo central, cara. Vou falar para você, lá é um grande depósito, um purgatório mesmo, cara. É caixas e mais caixas e mais caixas e mais caixas, cara. Volume documental, quantidade do volume que é feito. Por exemplo, se tem um determinado documento que é produzido em grande quantidade, ele vai ter que ter o quê? Uma gestão mais apropriada por essa quantidade. Controle de empréstimos, principalmente na onde? Principalmente lá no arquivo intermediário, no arquivo central. Recursos humanos disponíveis para trabalhar na gestão de documentos, acesso à informação, gênero dos documentos, arranjo e classificação dos documentos, aí já estamos lá na fase permanente, né? Tipo de acondicionamento, condicionamento. Então, ou seja, na gestão de documentos, são todos esses elementos também fazem parte da gestão de documentos. Mais um exercício aí, gestão de documentos. Olha só, gente. Manter os documentos em ambiente seguro é uma das exigências básicas para qualquer sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. Cara, não tem nem como errar, né, cara? Claro, meu. Isso é a boa gestão de documentos, que envolve espaço físico, envolve pessoas, estrutura, TI, tá? Processos, volume, tudo. Gestão de arquivos correntes intermediários. Nós sabemos que os arquivos correntes intermediários têm valor administrativo. Essa aula aqui, gente, é uma aula que o professor está fazendo, que a gente preparou, na verdade eu atualizei essa aula, só para vocês terem uma ideia, essa aqui já é a terceira vez que eu gravo essa aula. E cada gravação, cada atualização, eu falo assim, pô, ficou melhor. Porque a gente agrega mais valores, agrega mais questões de concurso, mais informações, acompanhamento de doutrina. Então aqui nessa aula, isso aqui é novo. Esse cara aqui, é o seguinte. Gestão de arquivos correntes. A gestão de documentos não são o quê? Não são um monte de... Não são questões, não são rotinas, técnicas, ferramentas. Então vou passar para vocês aqui
Quais são as principais atividades dos arquivos torrentes? Primeiro, procedimentos de classificação. O que é isso, professor? Classificação. Vou classificar, por exemplo, segundo se a informação ela é sigilosa, se ela é reservada, tá? Ultra secreta, é uma classificação. Vou registrar a informação, atuar o processo, controle na tramitação, expedição e arquivamento. São as principais rotinas da gestão documental na fase 1, que é a gestão dos arquivos correntes. Tem mais coisa, prof? Tem que saber? Tem, porque o cara vai falar que esses procedimentos aqui faz parte não dos arquivos correntes, mas fazem parte lá do arquivo permanente, por exemplo. Você vai falar, não. Isso aqui faz parte da gestão dos documentos dos arquivos correntes. Tem o objetivo de facilitar o acesso às informações contidas nos documentos. As unidades responsáveis por esses serviços são o arquivo e o protocolo, arquivos de comunicações administrativas, o serviço de comunicação. Intermediários, responsável pela guarda física de documentos de uso pouco frequente. Ou seja, vai lá para o arquivo central, vai ficar guardado lá no arquivo central. Então ele vai ter, qual que é a principal atividade lá do arquivo intermediário? Salvaguardar esse documento. Atende às consultas dos órgãos e setores depositantes. Claro, está lá guardado, mas se o órgão quiser recuperar, quer a informação, mandou um memorando, recebe de volta. Coordena a transferência de documentos ao seu depósito, né, são transferidos, então eles buscam. Quem que é a atividade de buscar os documentos? Então é o que? Do arquivo central. O arquivo central que vai buscar lá no setor onde está sendo produzido o documento e levar lá para o arquivo, cara. Prof. Aplicam a tabela de temporalidade para fim de eliminação e recolhimento. Essa tabela de temporalidade, a gente vai falar agorinha, faz parte da gestão, muito importante, sim. Aqui que vai se definir os prazos que vão ficar no arquivo corrente, no arquivo intermediário, se vai ser eliminado ou se vai ser o quê? Recolhido para o arquivo permanente. Coordena o recolhimento de documentos permanentes para o arquivo de terceira idade, aquilo que tem valor secundário, né? Os documentos só devem ser, atenção, olha só, lá nos arquivos intermediários. Os documentos só devem ser aceitos para a guarda intermediária quando for conhecido o conteúdo, prazo de guarda e data de eliminação ou recolhimento. Isso aqui que não estava acontecendo. Quando eu fiz parte dessa comissão, o que aconteceu? A gente chegou lá, a gente tinha vários arquivos, documentos lá no arquivo central que não tinha. Não sabíamos o conteúdo, não sabia o conteúdo, o prazo de guarda estava lá. Data de eliminação ou recolhimento. Encontramos, gente, documentos de 78. Nossa Senhora, hein? Em péssimo estado de conservação ainda. Gestão de arquivos intermediários. Os documentos transferidos ao arquivo intermediário continuam sendo de posse dos setores que os transferiram. Isso cai em concurso, cara. Presta atenção. O setor de licitação fez um processo lá, fez um documento, um arquivo documental, uma licitação. Acabou a licitação, executou o contrato, ele vai ser transferido para onde? Transferido. Se eu falar recolhido, a questão está errada, porque recolhido é da segunda fase para a terceira. Não é isso? Ele vai ser transferido, tá? Ele vai ser transferido. Quando transfere para o arquivo central, esse documento, embora esteja aqui no arquivo central, longe do setor de licitação, esse arquivo ainda pertence ao setor de licitação. É dele. Então, quando precisar, é só mandar o requerimento, ele vai estar lá, ok, vai ter acesso a essa informação. O arquivo central não é dono, gente, do documento. Eles podem consultá-lo, podem tomá-lo emprestado. Né? Atenção! A consulta por terceiros, ou seja, pessoas que não fazem parte da licitação, só é permitida
ser autorizada pela unidade que transferiu. Isso é importante? Claro que é. Cara, pensa comigo. Tá lá da licitação, não faz parte da licitação? Sim. Não é dele? Sim. Então, se o outro quer ver aquele documento, pode. Pode, desde que o quê? Quem transferiu autorizou. Cara, isso cai, hein? Isso cai, hein? Geralmente, o espaço físico, depósito de arquivamento intermediário, são localizados fora do centro urbano, mas devem permitir a conservação adequada contra incêndio, poluição atmosférica, excesso de umidade e luz. Ok. Agora o seguinte, agora aqui faltou uma coisa importante, professor, mas o professor vai consertar. Você sabe que o professor aqui, a gente sabe que Ctrl+C, Ctrl+V. Uma das coisas mais importantes que eu vejo, cara, aqui da informática é esse tal do Ctrl+C e Ctrl+V, né? Você já pensou, rapaz, se a gente não tivesse isso? Pai do céu, ia ser difícil, hein? Pronto, sarou. Aí, professor, sarou. Gestão dos arquivos permanentes. Isso cai. 4 coisas: arranjo, descrição e publicação, conservação e referência. O cara vai falar que a referência faz parte da gestão dos arquivos correntes. Não. A referência faz parte da gestão dos arquivos permanentes. Cara, eu estou fechando de um jeito essa aula, uma forma que o examinador não vai ter como pegar você, cara. Arranjo. Reunião, ordenação adequada de documentos. Vai fazer arranjos. Tá? Arranjos, de um assunto, arranjos de outro assunto. Vai fazendo arranjos. Descrição e publicação. Acesso aos documentos para consulta e divulgação. Lembra que você está lá no arquivo permanente, valor histórico. Conservação. Conservar mesmo o ambiente. Medidas de proteção aos documentos e, consequentemente, o do local de sua guarda, visando a impedir a sua destruição, porque ele é permanente, é eterno, não é temporário. Referência, política de acesso e uso dos documentos, olha aí, pronto. Bacana, 10, olha aí. Agora chegou a hora da tabela de temporalidade. Vamos estudar esse cara aí. Isso aqui vai ajudar também, vai complementar para vocês o entendimento lá do ciclo vital dos documentos, que é a teoria das 3 idades. Tabela de temporalidade. O prazo de guarda dos documentos é um termo técnico da arquivologia que trata do tempo de que cada arquivo deverá permanecer nas fases correntes intermediárias. Aí. Então, a tabela de temporalidade que vai fazer isso. Então, a tabela de temporalidade. Gente, quem que cria a tabela de temporalidade? É o próprio órgão, a própria organização que vai definir os prazos de guarda. Professor, esses prazos de guarda são das 3 fases? Errada. O prazo de guarda são somente de 2 fases. Fase corrente e fase intermediária. Por quê, professor? Porque uma vez que cair lá no permanente, ele é eterno, ele não é temporário. Então, quem define os prazos é a tabela de temporalidade. E quem faz a tabela de temporalidade é criada por uma comissão de avaliação de documentos formadas por funcionários que conheçam bem a organização e devendo ser aprovada pela autoridade competente da instituição. Então, eles vão formar o quê? A tabela de temporalidade. As fases do ciclo de vida de um documento são definidas a partir do seu valor documental e a sua frequência de uso, que são expressas na tabela temporalidade de documentos, que também é chamado de TTD. Cara, põe fé, cara. Esse tal de TTD já caiu em concurso. Já, prof, já. TTD, agora você sabe, tabela de temporalidade. Vamos lá, segundo o dicionário arquivístico. Tabela de temporalidade é definida
como instrumento de destinação aprovado pela autoridade competente, que determina prazos de transferência, recolhimento, tramitação e mudança de suporte de documentos. Tem que saber, tem que estar no caderninho. Exemplo, aqui, exemplo de uma tabela de temporalidade. 4 assuntos, por exemplo, associações. Documentos e arquivos de associação referentes à associação ficarão no prazo corrente 3 anos. Intermediários, 3. Aí ele vai ser o quê? Transferido para o corrente. Depois, todos os documentos de associações serão o quê? Recolhidos para a guarda permanente. Custos internos. A documentação sobre custos internos ficarão no local de sua produção, no arquivo corrente, por 4 anos. E logo depois será destinado para a guarda permanente, não permanecendo na fase intermediária. Pode, professor? Pode. Professor, folha de pagamento? Folha de pagamento fica 5 anos no prazo corrente, 95 anos na intermediária, 100 anos de valor administrativo. Depois dos 100 anos, ele vai ser o quê? Eliminado. Escala de férias. Fica 5 anos a escala de férias na onde? Lá no arquivo corrente e depois ele é eliminado. Aplicando essa tabela, num caso prático, nós temos as seguintes situações. Cara, preste atenção. Isso aqui vai consolidar e vai ajudá-lo lá na aula de teoria das 3 idades. Primeira situação, comigo aqui, crianças, ó, olha só, escala de férias. Na escala de férias, a tabela de temporalidade diz o seguinte, que deve ficar somente 5 anos o que na fase corrente. Então ficou aqui, ó, 5 anos na fase corrente e foi para eliminação. Pronto. Não passou para a fase intermediária e nem para a fase permanente. Tá? Não passou. Segunda situação. Folha de pagamento. Na folha de pagamento, a tabela de temporalidade diz que é 5 anos na fase corrente e 95 anos na fase intermediária. Então, na fase corrente, permaneceu 5 anos. Depois foi transferido para a fase intermediária, lá permanecendo 95 anos e depois eliminado. Não passando necessariamente para a fase permanente. Terceira situação é associações, documentos referentes a associações. 3 anos na fase corrente, é transferido para a fase intermediária e depois permanece lá no arquivo central 3 anos e depois é recolhido para a fase permanente. Professor, se eu troco a palavra aqui, transferência por recolhimento, está errada a questão. Então você tem que estar atento a essa situação, viu, gente? Quarta situação aqui. Quarta situação é custos internos. Tabela de temporalidade, 4 anos na fase corrente. Depois é o que? Recolhido diretamente à fase permanente. Está aí. Normalmente o aluno pensa, cara, que ele tem que passar o quê? Todas as fases do ciclo vital, não. Quem vai definir isso ou quem que é? É a tal da tabela de temporalidade, cara. Temporalidade, bacana, 10. Exercícios, cara, olha aí, vamos lá. Esse cara aqui, ó, Tribunal Regional Eleitoral, Rio de Janeiro, CESP 2012, questão recente. A incorporação é considerada uma das fases mais importantes de um programa de gestão de documentos? Gestão de documentos tem 3. Number 1, produção. Number 2, tramitação. E number 3, qual é? Destinação. Não tem nada a ver o tal da incorporação. Então a questão somente pode estar errada. Ah, professor, eu nunca pensei, professor, que eu ia conseguir acertar essas questões. Aí, cara, viu? Próxima questão. A classificação do documento de arquivo é feita a partir de um código ou plano de codificação e é efetivada mediante a anotação no código do próprio documento? Claro, exatamente. Isso aqui é uma questão bem específica, exatamente. É feita no próprio documento, cara. Nossa senhora, terminamos. Que aula, hein, cara? Aulão, hein? 10. Para terminar esse aulão, eu quero falar de Deus.
Deus é Deus. Ele sempre sabe o que está fazendo. Quando você não conseguir entender a mão de Deus, confie no coração dele. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. Isso aqui vem uma frase, me lembrou uma frase que meu pai sempre disse, cara. Nem todo mal é mal. Tem mal que vem para bem. Você não acredita que está passando por aquela situação, mas depois você percebe que aquele mal não foi um mal, né? Então tem que acreditar e confiar no coração de Deus, né? Bacana, 10, né? Pessoal, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.